Será que dá para detectar mentira pelas microexpressões faciais? E será que dá para aplicar uma análise facial, como por exemplo no caso do Dória, para saber se um laudo é verdadeiro ou não? Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos responder uma pergunta que vocês me fazem muito. Dá para detectar mentira pelas microexpressões faciais? Qual é a microexpressão facial da mentira? E de quebra nós vamos falar um pouco do caso, aquele famoso caso onde supostamente o governador João Dória teria participado de uma orgia, de uma situação, e alguns laudos recentes teriam indicado que aquele vídeo, conforme teria sido divulgado pela assessoria do político, seria falso. Segundo laudos recentes da Polícia Federal, esse vídeo não seria manipulado, não seria adulterado. Então fica até o final do vídeo que você vai entender muito mais sobre essas duas situações. Mas antes disso eu quero te pedir para já se inscrever aqui no canal Metaforando, caso você queira entender mais sobre o comportamento não verbal, entender mais sobre o comportamento emocional das pessoas ao seu redor. Já clica aqui em inscrever-se, se inscreva no Metaforando e também curta esse vídeo que me ajuda pra caramba. Dito isso, vamos à pergunta então. Recentemente eu recebi uma questão aqui no meu canal de uma pessoa dizendo basicamente o seguinte: olha, achamos um material aqui, alguém falou de um artigo científico que mostra que não dá para detectar mentira com uma microexpressão facial, não dá para analisar a microexpressão facial e dizer que alguém mentiu a partir disso. Quando eu ouvi isso eu falei, poxa, que interessante, cara. Que bom, né? Porque eu sempre falei isso também. É verdade. Mas algumas pessoas começaram a perguntar como que é esse negócio, não dá para detectar mentira pela expressão facial, então como que detecta mentira pela face? Pode ser que tenha ficado um pouco caótico, então para me ajudar a responder essa pergunta e algumas outras associadas a isso, eu chamo aqui o Vitor Metaforando, de 2017. Vamos ver o que esse cara tem a dizer no primeiro vídeo dele no canal Metaforando sobre detecção de mentiras. Eu quero começar perguntando o seguinte, Vitor: dá para detectar mentira observando um único sinal, como por exemplo uma microexpressão facial? Dá para observar ali, fulano mentiu? Existe isso, cara? Combinações. Por quê? Porque não dá pra você pegar um sinal só e falar: ahá, tá mentindo! Não existe músculo da mentira. Pronto, tá grifado. Até porque se existisse músculo da mentira, convenhamos, não teria muito o que eu fazer aqui, né? Não existiria análise, só existiria a pessoa moveu o músculo, mentiu. Simples. Mais uma vez aí eu já falo desde 2017 para vocês, não existe sinal da mentira, não é uma expressão facial, não é muito menos uma olhada pro lado, né? As pistas oculares não têm validação científica e são difundidas como se fosse uma espécie de bala de prata para detectar mentira. Então, mais uma vez, não existe sinal definitivo e até mesmo o próprio método de observação do comportamento não verbal é apenas mais uma ferramenta que visa ser integrada num longo processo para avaliar a desonestidade, tá certo? Até porque se a gente for parar para pensar de forma crua, a avaliação da desonestidade por meios não verbais apenas é um método supositório. Você vai olhar vários comportamentos, vai checar a versão paraverbalizada com a versão verbalizada, vai ver o que está congruente e o que está incongruente e vai supor, né, com base em determinados estudos e com base nas suas observações, você vai supor que a pessoa está agindo de forma desonesta ou está contando uma versão falsa. Mas não dá para saber, não tem como eu me conectar no cérebro da pessoa e falar: matei aqui, já descobri que você mentiu, já sei tudo que você está pensando. Isso de fato não existe e muito menos por vias não verbais, né? Como eu já falava lá em 2017. Ele ou ela está mentindo. Por que é tão difícil usar essa frase? Ele ou ela está mentindo. Por que é tão difícil afirmar que alguém está mentindo? Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olhou pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando. Não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Pronto, tá grifado. E vocês vão entender já já como é que tudo isso que eu tô falando se relaciona,
potencialmente com o caso do João Dória e a suposta orgia que ele teria participado. Uma outra pergunta que me fazem muito é a seguinte: beleza, Vitor, se eu analisar então multipluralidade de canais, né, não analisar só a face, analisar outros canais, eu já posso sair por aí então detectando tudo, né? Porque, pô, você falou que um canalzinho só não dá, mas se eu analisar vários? E para analisar uma pessoa, para você ler uma pessoa, você precisa sempre lembrar do conceito dos 3 Cs. Levem para a vida de vocês, que vai fazer muita diferença. Os 3 Cs são contexto, congruência e combinações. Como então eu já falava há 5 anos, a gente não pode sair por aí detectando e acusando coisas apenas com base na linguagem corporal. Você precisa sempre levar o contexto em conta, tá certo? As informações contextuais. Você precisa levar em conta a congruência, ou seja, a versão da história daquela pessoa, porque cada pessoa é diferente. Então sim, você tem que checar a linha de base pregressa da pessoa para ver se a história dela faz sentido com o que está sendo falado. E mais especificamente, para avaliar a desonestidade, você precisa sim de um contexto onde a pessoa esteja minimamente ansiosa, o que é conhecido como high state context. E por último, mas com certeza não menos importante, é necessário levar em conta combinações. Combinações, não só pluralidade de canais observados, não só observar face, voz, estrutura verbal de mensagem, gesto, não só isso, mas combinar essas observações com informações levantadas socialmente, né, sobre o passado da pessoa, combinar com investigação virtual, dados que você observou da vida digital e virtual daquela pessoa, combinar esses dados com estratégias de interrogatório, de entrevista forense, como já diz o grande Dr. Anderson Tamborim aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de combinações, a gente tem que levar muita coisa em conta, não só a análise não verbal. Então, para quem chegou agora, para quem tá meio pego de surpresa, não tá entendendo muito sobre o campo não verbal, basicamente essas são algumas perguntas padrão que muitas pessoas fazem. Eu gosto sempre de estar respondendo. Então, primeiro, não existe sinal da mentira, não existe o músculo facial da mentira, não dá para detectar mentira com base em um sinal, muito menos em um único canal. Não dá também para sair fazendo grandes acusações, grandes afirmações, mesmo que você observe a linguagem corporal completa, se você não levar contexto em conta, se você não levar histórico de vida, linha de base, versão da história da pessoa, a investigação social, enfim. Se você não tiver esses elementos, a sua análise vai ficar assim porca, vai ficar bem pobre. Claro que se você não combinar sua análise não verbal com outros elementos, informações da pessoa, estratégias de interrogatório, estratégias de entrevista, levantamento social, se você não combinar, não usar o contexto, né, não utilizar a mentalidade de combinação, sua análise vai ser sempre mais fraca. Por isso que aqui sempre no canal Metaforando a gente fala, né, a gente mostra possibilidades que podem acontecer em análises não verbais, possibilidades de sinais não verbais, mas aqui a gente não dá as análises conclusivas, porque aqui a gente está mostrando o que pode ser feito. Uma análise conclusiva, de fato, é um processo um pouquinho mais trabalhoso, né? Para falar a verdade, é bem mais trabalhoso. Resumindo, se você vê uma pessoa que tá comprimindo a boca, que tá passando a língua constantemente, você não pode falar: ah, você tá mentindo, seu sem vergonha! Não. Muito importante, você tem que ampliar a visão nessa hora. Você vê a pessoa lá, ela tá lambendo os lábios, né, tal. Ah, ela tá mentindo, ou ela tá se deliciando com a situação. Para! Como é que tá aqui o ambiente? A gente tá numa sala com ar-condicionado, tá seco, o ar aqui a umidade tá baixa, tá com pouca umidade, tá um clima seco dentro dessa sala. Olha pra mão dela, a garrafa de água na mão dela tá vazia. Será que ela não pode estar lubrificando os lábios porque ela tá falando muito? Vamos ver. Ah, ela é o palestrante daqui. Faz sentido. Às vezes esse lamber de lábios não pode nem ser uma mentira ou um sinal de mutismo, muito menos que ela tá se deleitando com a situação. Pode ser apenas que a porra da sala tá seca e ela tá umedecendo a boca porque ela tá falando. E um caso que exemplifica muito bem isso que eu tô falando agora, tudo que eu falei nesse vídeo, é sim o caso do João Dória. Como assim, Vitor? Como que o caso do João Dória, governador do estado de São Paulo, tem a ver com o que você estava dizendo até agora nesse vídeo? Bom, vamos então começar aqui com o caso, né? Vamos pegar lá. Em 2018, João Dória, é divulgado ali um vídeo dele, na época ele estava numa campanha dele, numa campanha política para se eleger como governador, e é divulgado um vídeo, né, onde supostamente o político estaria participando de uma orgia sexual com várias mulheres, e supostamente o rosto, a figura que aparece naquele vídeo seria ele. João Dória fez um vídeo em seguida isso, né, afirmando que não era ele a pessoa no vídeo, né, negando as acusações de que era ele naquele vídeo íntimo que foi vazado, e é aí que começa a nossa relação aqui. Se você fosse pela lógica de com a análise de linguagem corporal é possível saber tudo, você falaria assim, bom, o Dória acabou de fazer um vídeo negando que era ele que estava participando lá daquele contexto sexual, agora vamos fazer a análise e a gente
gente vai saber se ele tá mentindo ou falando a verdade. Seria essa a mentalidade de alguém que defenderia que apenas a linguagem corporal dá todas as respostas e que vai além e consegue ver até o pensamento da pessoa pela linguagem corporal. Então o primeiro erro estaria aí, assumir que, com base na análise de um material divulgado pelo Dória, ou seja, um material que já passou por um ensaio, por uma revisão de assessores, com base naquele material, eu pegando aqui aquele material na internet, seria possível de conseguir dizer se o cara tá mentindo ou não. Já começaria aí o primeiro erro. Agora, como que seria uma versão mais correta da situação? Que inclusive é o que aconteceu, né? O que a gente consegue ver hoje em 2022. A versão mais correta seria você observar o vídeo, né? A pessoa falando ali sobre o vídeo, né? Sobre o vazamento, aplicar uma análise de pluralidade de canais, falar, olha, aqui eu vejo expressão facial tal, entonação vocal Y, gesto X, por aí vai. Então você ter uma observação, uma pluralidade de sinais, você fazer uma investigação pregressa da vida do político, se ele já teve algum histórico de comportamento sexualmente exagerado, alguma situação parecida, você fazer uma investigação digital da vida do político, você fazer uma pluralidade, né? Obter ali mais informações e não apenas informações de análise não verbais. Por exemplo, uma informação de análise de comportamentos machine learning, né? Poderia ser uma expressão facial ali forjada. Inclusive, na época eu fiz uma análise também do Dória, aqui no canal, não falei só da linguagem corporal dele, mas também falei da anatomia do rosto. Eu comparei algumas partes da anatomia do rosto do Dória com o rosto da imagem, né? Enfim, naquele vídeo vazado na época, e eu disse naquela análise que não aparentava ter grandes diferenças entre a anatomia facial apresentada no vídeo e a anatomia do Dória. Ou seja, eu fui buscar pluralidade, eu saí do aspecto, né, da esfera apenas da linguagem corporal, busquei informações em outras áreas, como por exemplo a anatomia, busquei em conhecimento digital, né, conhecimento virtual, sobre machine learning, enfim, para dar uma conclusão provável. Eu disse, olha, aparentemente não, parece que não é isso, né? Parece que de fato a anatomia muscular facial aqui desse vídeo é a mesma da pessoa em questão, aparenta ser, né? Então, mesmo após todo esse processo de análise, a gente dá um parecer aparente, a gente não faz uma afirmativa, né? Sempre bom lembrar, você pode estar sempre muito bem equivocado. E hoje aqui, 2022, anos depois, a gente tem a notícia aqui que o João Dória, segundo um laudo publicado agora em 2022, um laudo da Polícia Federal, aquele vídeo não teria sido manipulado. A Polícia Federal diz que o vídeo não teria sinais de manipulação, ou seja, conforme noticiado aqui, seria então verdadeiro segundo laudo da Polícia Federal. Vocês conseguem observar como que para chegar numa informação de laudo, precisamos fazer um processo muito mais longo, né, para chegar numa informação de será que o cara mentiu ou não mentiu? Será que aquele laudo era verdadeiro ou era falso? Vocês conseguem observar, de novo, foco no processo. Como que precisa de pluralidade de informações, levar o contexto em conta, pesquisar a linha de base, não só a linha de base do comportamento do Dória, mas a linha de base facial, como que é o comportamento padrão dele, da face em fotos, conhecimentos de anatomia, conhecimentos de vídeo para observar a manipulação de vídeo, conhecimentos de machine learning, inteligência artificial, para depois ali de um bom tempo, ali depois de anos, chegar com a informação de que o laudo não seria manipulado, né? De que aparentemente seria verdadeiro aquele vídeo. Então é basicamente sobre isso que se trata quando a gente fala, né, por que não dá para sair detectando mentira pela face, ou quando alguém diz assim, não dá para detectar mentira pela face, foi falado no artigo. Sim, detectar mentira, primeiro que o termo detectar mentira já está errado. Você supõe, com base em determinadas ferramentas paralelas, você vai supor que alguém está dissimulando e vai tentar utilizar estratégias ou para a pessoa se confessar, ou para que você possa ter o máximo de certezas possíveis que aquela pessoa está dissimulando, mas não existe detectar mentira, tá certo? Então espero ter respondido essas dúvidas aí, espero que vocês tenham entendido que o processo nunca é simples, nunca é olhar para a expressão facial e falar, ah, puxou a boca aqui e mentiu, inclusive coisa que eu já falava desde 2017, até me espanta alguém virar agora e falar, ah, Vitor, não dá para detectar mentira. Sim, eu já falava isso tem 5 anos aí. Um tempinho, um bom tempo aí já que eu dizia exatamente isso. Mas enfim, pessoal, espero aí que tenha dado para responder algumas dúvidas. Se você ficou em dúvida e quer mandar mais pergunta, lembre-se de deixar aqui nos comentários. Não deixe de conferir também 2 análises que eu separei para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!